Fica pronto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus sempre trabalha com a humildade, com os humildes e abençoa os humildes. A Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos. Não é verdade, irmãos? Mas que Ele dá graça aos humildes. E como Deus, meus amados irmãos, tem trabalhado e tem abençoado muita gente, tem abençoado a sua igreja através desse trabalho que nós estamos fazendo aqui já há alguns meses nesse seminário do Apocalipse. Deus tem abençoado muitos, não só nós que estamos aqui, né, como uma sala de aula, temos aprendido do Senhor, mas Deus usou esse veículo, né, usou essa palavra, esse estudo, e através da internet, daquele material que está sendo colocado na internet, Deus tem abençoado muita gente, meus amados irmãos. Sabe, eu tenho acompanhado aquilo que Deus tem feito, e essas mensagens, esse estudo, essa palavra está se espalhando, irmãos, de Brasil afora. Espalhando pelo Brasil, né? Nós já temos irmãos em outros estados trabalhando com esse seminário, transformando essas aulas aqui em DVDs, e através do DVD dando aula para os outros irmãos em outros estados do Brasil. Mas por que Deus está fazendo tudo isso, irmãos? Porque em nome de Jesus, graças a Deus, nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor Jesus e de humildade. Não tem grande aqui, não tem, né, irmãos, doutor, toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação tem sido dada completamente ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não é verdade, irmãos? Por isso é que Deus tem honrado. Por isso é que Deus tem honrado, é por isso que Deus tem abençoado, né? E nós já estamos finalizando. Hoje nós vamos ver o capítulo 20. Eu não vou prometer que nós vamos ver o 20 e o 21, porque todas as vezes a gente tenta adiantar, né, irmãos? Mas não consegue. Então o Senhor nos fala de muitas maneiras, né? Mas hoje nós vamos ver o capítulo 20. Se der tempo, nós vamos ver o capítulo 20 e o capítulo 21. Amém, irmãos? Amém. Então eu fico feliz por, graças a Deus, no decorrer desse seminário, a audiência, a sala de aula, a quantidade dos irmãos só cresceu, só aumentou, só multiplicou, e Deus seja louvado por isso. E irmãos, eu não pretendo, Deus não deixa eu pensar em parar. Eu não pretendo parar com os estudos. Eu não pretendo, quando nós terminarmos o livro do Apocalipse, nós vamos voltar e fazer novamente o capítulo 9 de Daniel, o capítulo 1º, 2º e 3º do livro do Apocalipse, para que o seminário fique completo na internet. Tem muita gente perguntando, né, pedindo. Então nós vamos completar e depois nós vamos continuar fazendo estudos bíblicos. Os irmãos vão escolher o assunto e nós podemos continuar, né? Podemos, por exemplo, trabalhar no seminário em cima de heresiologia. Que é isso, pastor? Nós vamos estudar as heresias, nós vamos estudar as religiões. E como tenho que estudar dentro do assunto de heresiologia? Na verdade, irmãos, e temos muitos assuntos que nós podemos entrar, que nós podemos abordar, e nós podemos continuar estudando e aprendendo na presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse assunto que nós estamos terminando, que é o livro do Apocalipse, o estudo das profecias, o estudo referente às coisas do fim, chama-se escatologia. Amém, irmãos? O estudo das coisas do fim, o estudo das profecias relacionadas ao fim dos tempos, chama-se escatologia. Mas existem muitos estudos, irmãos, muitos estudos, qual nós podemos entrar, nós podemos estudar, e o Senhor nos instruir, nos abençoar da mesma forma como está abençoando dentro desse assunto de escatologia. Não é verdade, irmãos? Amém. Eu penso em depois dar uma continuidade e nós vamos estudar heresiologia. Eu acho que é muito importante nós conhecermos as doutrinas das outras religiões. Não é verdade? O que é que eles creem, como é, né, as outras religiões, a doutrina, né, o ensinamento, a teologia das outras
religiões. Nós temos condições de fazer isso, né? De trazer esse estudo. E outros assuntos, né? Que os nomes são complicados, mas o assunto não é, né? Como, por exemplo, paracletologia. Que é isso, pastor? Isso é palavrão? Não. Paráclito é o nome do Espírito Santo, é o estudo do Espírito Santo. Amém? O estudo do Espírito Santo, né? E outros assuntos que nós podemos aprender. Mas hoje nós vamos dar continuidade no estudo do Apocalipse, no seminário, e hoje nós vamos ver o capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 20 do livro do Apocalipse, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Depois da explicação, nós vamos fazer a leitura do 7 ao 10. Depois da segunda explicação, nós vamos fazer a leitura do 11 ao 15. Então vamos ler agora Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Glórias a Deus. Leitura na Bíblia. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Algumas traduções dizem uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, aqui ele está com todos os nomes, e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou, ou seja, trancou, fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decapitados, degorados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os primeiros 6 versículos. O capítulo 20, meus amados irmãos, trata do milênio e do juízo final. O milênio, palavra que vem do latim e significa literalmente 1000 anos. Glória a Deus. O milênio só aparece na Bíblia, em toda a Bíblia, de Gênesis até o livro do Apocalipse, nesse capítulo, no capítulo 20. Você não encontra uma palavra que seja relacionada aos 1000 anos, ao milênio, em nenhum outro lugar da Bíblia. O único lugar, o único capítulo, a única referência que fala desses 1000 anos, como milênio, é aqui. Apocalipse, capítulo 20. Mas isso não quer dizer que o milênio seja um ensinamento, seja uma doutrina isolada. Não, porque não existe no restante da Bíblia a palavra milênio, mas existem muitas referências nos outros livros do Antigo Testamento que mostram, que apontam e que provam
a veracidade e a existência real desses 1000 anos que será o reinado do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? E como foi em todas as outras vezes, nós vamos passear, nós vamos viajar através dos livros da Bíblia e nós vamos ver que o milênio já foi profetizado pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. Embora o nome milênio não tenha sido usado, mas as referências apontam para esse período do reinado de Cristo por 1000 anos. Amém, irmãos? Portanto, não pode ser considerada uma doutrina isolada por aparecer somente no capítulo 20. Por que é que eu estou falando dessa forma? Porque existem teólogos, escatologistas, que ensinam, que são contra o ensinamento de um milênio literal, que dizem que o milênio é simbólico, que não vai haver realmente o reinado de Jesus Cristo pelo período de 1000 anos aqui na terra, mas que esse milênio representa uma outra série de muitas coisas. E eles dão outros significados a esse milênio. Os irmãos estão me entendendo? Por quê? Porque eles afirmam que se essa doutrina do milênio, é tão importante, se ela é literal, por que então ela só aparece uma única vez no capítulo 20 do livro do Apocalipse? Mas não se trata de um versículo isolado, porque desde o começo desse seminário, desde o começo desse estudo, os irmãos sabem que eu já ensinei várias vezes que não se pode criar uma doutrina, um ensinamento em cima de textos isolados. É ou não é verdade? Mas o ensino sobre o milênio não é um texto isolado. Aqui nós temos a revelação direta daquilo que já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Foi isso que aconteceu. Jesus, no seu período em terra, quando ele esteve aqui no seu ministério, seus 3 anos e meio, ele nunca falou sobre o milênio. Glória a Deus. Por isso é que alguns teólogos acham que tem base para dizer que o milênio não é um período literal, não vai existir verdadeiramente, mas é simbólico. Mas eu vos digo que nós temos tese, nós temos base, nós temos condições de crer e provar que o milênio é um período literal, real, não é simbólico. Jesus Cristo e a sua igreja vai reinar aqui nessa terra durante um período de 1000 anos. Não é 999 nem 1001. São 1000 anos literais aqui nessa terra. Amém, irmãos? E somente a palavra 1000 anos aparece aqui no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6 vezes. Nessa leitura que nós fizemos, do 1 ao 6, a palavra 1000 anos aparece 6 vezes. Então nós não podemos dizer que seja um versículo isolado. Sim ou não? Não é verdade, irmãos? Aqui nós estamos tendo a apresentação direta de um assunto que já vinha sendo apontado no Antigo Testamento através dos profetas. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então nós não estamos criando doutrina, nós estamos estudando a palavra em conjunto. Como eu já expliquei várias vezes, a Bíblia explica a Bíblia. Nós não precisamos dar as nossas interpretações. Amém? Interpretações, os nossos achismos, não. Quando nós não entendermos alguma coisa, é só buscar as referências. É só buscar o estudo da contextualização, é só contextualizar aquela passagem, aquele versículo, aquele capítulo, e você vai encontrar a raiz. Você vai encontrar as suas provas, as suas indicações nos outros livros da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Amém? Amém. Doutrina de passagem isolada é quando você não encontra mais referência em lugar nenhum. Aí você se apega a uma única passagem, a um único versículo e cria algo sobre aquilo ali. Então você está trabalhando um texto isolado, sem contexto. Amém? Mas nós estamos seguindo as regras da exegese bíblica. Glória a Deus.
Então nós vemos aqui o seguinte: o milênio só aparece na Bíblia no capítulo 20, porém do versículo 1 ao versículo 7, ele é mencionado 6 vezes, portanto não é um versículo isolado. O milênio não é simbólico, o milênio é literal. É o período de 1000 anos em que Cristo, com a sua igreja, que é formada pelos salvos, pelos santos de todas as épocas. Quando eu falo todas as épocas, eu estou incluindo também os salvos do Antigo Testamento, amém? Que junta-se a igreja, a noiva do Cordeiro, com salvos e santos de todas as épocas, e reinará literalmente sobre este mundo, tendo como sede do seu governo a cidade terrestre de Jerusalém. Amém, irmãos? Isso para cumprir as profecias que foram profetizadas, inspiradas pelo Espírito Santo, pelos profetas do Antigo Testamento. Amém? Vocês lembram que Deus prometeu a Davi que o seu descendente sentaria no seu reino e reinaria para sempre? Lembra, irmãos? Pois Deus vai cumprir essas promessas e essas profecias no reinado terreno durante o milênio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, descendente de Davi. Glória a Deus, segundo a linhagem humana. Glória a Deus. Então existe muita profecia para se cumprir, né? Muita coisa, muita palavra de Deus que ficou em aberto e agora vai se cumprir durante o milênio no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, o que é mais maravilhoso disso tudo é que nós que estamos aqui, se nós permanecermos firmes em servir o Senhor Jesus, se nós permanecermos com a nossa vida em santidade, em separação, com a nossa vida no altar, se o nosso nome permanecer escrito no livro da vida, glória a Deus, nós reinaremos juntamente com Cristo no seu reinado de 1000 anos. A igreja estará lá para reinar com Cristo, como reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Nós, eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando da igreja, corpo místico do Cordeiro. A igreja, a noiva do Cordeiro, vai reinar juntamente com ele. Mas isso já vai ser de volta. Antes, Jesus tem arrebatado a igreja. Amém? Amém. No céu tem acontecido logo depois do arrebatamento que foi que eu falei na quarta-feira passada? Tribunal de Cristo, o acerto de contas da igreja com o Senhor. Muita gente se esquece disso, acha que do arrebatamento vai ser só festa. Antes nós vamos para o tribunal de Cristo prestar conta daquilo que nós fizemos, da obra de Deus, do que deixamos de fazer, das aulas que ganhamos, das que não ganhamos. Vamos prestar conta com Deus. Tudo que foi feito com os talentos, com os dons, com o batismo com o Espírito Santo, com a palavra de Deus que está nas nossas mãos, toda a responsabilidade que Deus deu, otorgou, que Deus passou para a igreja, nós vamos prestar contas. Tribunal de Cristo, todos compareceremos diante dele. Depois do tribunal de Cristo, que é um tribunal para recompensa, para galardão, aí nós vamos entrar numa festa. Aí sim, chamado de as bodas do Cordeiro. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Vai ser uma ceia, vai ser uma festa, vai ser as bodas do Cordeiro. E quando terminar as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo retorna a essa terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19 apresenta ele como o cavaleiro sentado num cavalo branco, com a sua roupa salpicada de sangue, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem como vencedor. Ele vem como Senhor, ele vai derrotar os exércitos do anticristo, ele vai derrotar os inimigos de Deus, vai haver a grande batalha do Armagedon, e logo depois Cristo vai chamar as nações para um julgamento e vai implantar o seu reino aqui nessa terra. E nós que já fomos arrebatados, nós que já passamos pelo tribunal,
participando das bodas do Cordeiro, já estaremos com os nossos corpos transformados. Amém, irmãos? Amém. E nós reinaremos com Cristo. E dependendo daquilo que nós fizemos para Ele, aqui, agora, nesse período da igreja aqui na terra, Ele vai nos dar responsabilidades no seu reino. Amém? Amém. Quem mais trabalhou, quem mais se deu, quem mais almas ganhou, quem fez aquilo que o seu Senhor mandou, vai ganhar mais responsabilidades. A igreja vai reinar com Cristo na terra. Amém? Vocês sabem quem vão ser os governadores dos estados? Vocês sabem quem serão os prefeitos das cidades? Vocês sabem quem serão os presidentes? Não, os servos de Deus. Aleluia. E vai se cumprir a palavra do Senhor Jesus, pois Ele vai dizer assim: vem cá, meu servo fiel, tu foste fiel no pouco, naquela guerra, naquela batalha, naquela luta que era me servir na terra naquele tempo, foste fiel no pouco, pois agora sobre o muito eu vou te colocar. Amém, irmãos? Amém. E aí é onde nós vamos ver missionários que hoje estão sofrendo, ou até que já perderam a vida, então ganharam alma para Jesus, foram para o campo, trabalharam, fizeram a obra. Nós vamos encontrar esses irmãos como governadores, glória a Deus, como príncipes no reino. Amém, irmãos? Amém. E isso vai ser maravilhoso. E ninguém mais vai poder fazer mal contra a igreja, porque nós já estaremos com o corpo transformado, glorioso, incorruptível, semelhante ao dos anjos, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quando Jesus ressuscitou, Ele veio num corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo glorioso. Mas era um corpo palpável, tanto que Ele disse: pega aqui em mim, vê que no Espírito não tem carne e osso como eu tenho, não foi verdade? Põe aqui a tua mão, Tomé, no meu lado e vê que sou eu. Glória a Deus. E comeu. Quando Ele apareceu, quando Ele se encontrou com os seus discípulos lá na praia da Galileia, Ele assou os peixinhos lá e comeu. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, aquele corpo podia desaparecer. Ao mesmo tempo, aquele corpo podia atravessar uma parede, porque aquele corpo não está mais sujeito às condições do mundo físico. Glória a Deus. A pessoa, o pastor Barbosa voando por aí. Oh, glória a Deus. Isso vai ser muito bom, irmão. Hein? Barral ali de novo, agora está muito longe. Glória a Deus. Nós teremos a rapidez dos anjos, corpos gloriosos, corpos incorruptíveis, corpos de glória. Não vamos mais sentir dor, não vamos mais sentir fome, ninguém vai ter condições de nos atingir, nem de matar mais nada. Teremos corpos semelhantes aos dos anjos e vamos reinar com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Está vendo, irmãos, como existe muita glória para a igreja? Vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena abrir mão dessas coisas passageiras do dia de hoje, irmão. Vale a pena abrir mão do pecado. Vale a pena abrir mão das vontades da carne, brigar contra a vontade da carne, porque as glórias que Deus tem para nós, a Bíblia diz que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu aquilo que Deus tem reservado e guardado para nós. Amém, irmãos? Os seus tesouros escondidos estão reservados para os fiéis que forem fiéis até o fim. Aconteça o que acontecer na sua vida. Hoje, sempre eu vou bater nessa tecla, muita gente está se aproximando de Jesus, supostamente servindo a Deus por interesse. Por quê? Porque o povo fica prometendo: venha para Jesus, venha para Jesus, não, para a minha igreja. Esse Jesus agora está ficando de fora da maioria dos chamados e das mensagens. Eu mesmo estava assistindo uma mensagem, um certo chamado ontem, por volta de 12h30 da noite, e o nome de Jesus não foi falado nenhuma vez. É só: venha para cá, você vai ficar rico, venha para cá que a sua mansão está lhe esperando, venha para cá que o seu carro importado já está aqui, e venha para cá, e venha para cá, e só isso. O que acontece? Uma multidão, você está quebrado, você está falido, você está liso, você quer dinheiro, está igual o Silvio Santos praticamente, né? Venha para
de morrer para o mundo, de nascer de novo, de deixar as coisas velhas para trás, porque a Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, o homem velho se acaba. Mas não, o povo fica só naquela vontade daquilo que foi prometido. Então as pessoas ficam o quê? Vem buscar um evangelho e toma lá da casa e troca. Está entendendo, irmãos? Mas esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo foste fiel do pouco, tu sofreste nesse mundo, tu passaste. Eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia, não estou sendo aqui a favor de pobreza, a favor de miséria, que a miséria é do diabo. O diabo é que é miserável, ele não tem mais jeito, não tem mais salvação, o lugar dele é no lago de fogo, e hoje nem a chave da casa dele ele tem. Quem tem a chave da morte do inferno é Jesus. Ele é um miserável. Né, irmãos? Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que as pessoas não podem ter no coração um interesse para servir a Deus. E sim, eu vou buscar. Quem vai buscar, rapaz? Jesus nos chama para a gente dar. Dá o quê? Dá a sua vida. Amém? Dá o seu coração, dá o seu tempo, dá o seu dinheiro para sustentar a obra. Deus chama a gente para dar. E o povo está indo para as igrejas para só buscar. Aí o que é que acontece? Quando confronta com a realidade desse mundo, a realidade do mundo é: quem trabalhar, quem se esforçar, quem for esperto, quem estudar, prospera, cresce e ganha dinheiro, irmão. Pode ser crente, pode ser descrente. Ou por acaso todos os empresários que existem no mundo é tudo crente? Ou será que todo o dinheiro que é gasto no mundo é tudo do bolso dos crentes? Não, irmão. O povo mais rico dessa terra tudo é descrente, a maioria é satanista. A maioria, os homens mais ricos desse planeta, tudo é adorador do diabo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, né, existe coisa errada aí no nosso meio, pregação misturada, palavra, né, que não é o verdadeiro evangelho de Jesus, mas nós, eu estou dizendo para vocês, minha classe que está aqui, o servo de Deus que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra, e todos os que estão me ouvindo através da internet, fique firme com Deus, entregue o seu coração, coloque a sua vida no altar, santifique a sua vida, tire da sua vida o que não presta, agrade a Deus, porque a nossa recompensa real e verdadeira está guardada nos céus. Aleluia! Nada vale a pena nós perdermos essas glórias. Nada. Agora, quando a fé é firmada num evangelho de troca, quando as coisas começarem a não dar muito certo, o cara vira as costas para Jesus. Por quê? Porque foi por interesse. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Mas quando a gente não serve a Deus por interesse, é outra história. Quando a gente serve a Deus por amor, você entregou a sua vida, você ama o Senhor debaixo d'água, você ama o Senhor dentro do fogo, você ama o Senhor dentro da prova, você ama o Senhor na luta. Amém, irmãos? E nada lhe separa do Senhor. Nada lhe tira a sua fé do coração, nada, porque você sabe que o seu lugar verdadeiramente não é aqui. Aqui é lugar de passagem, de transição. Como diz a palavra, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso lugar de descanso. Amém, irmãos? Os patriarcas abriram mão das coisas da terra, pensando na cidade celestial. Esse tem que ser o nosso objetivo. Tem muita gente correndo aqui desesperadamente, viu, pastor Severo? Por causa de dinheiro, fazendo coisas terríveis, assassinando, mentindo, né? Fazendo muita coisa errada pelo dinheiro que pega fogo. Meus queridos, vamos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo com vida santa, com vida no altar, até o fim, que nós vamos andar e pisar em ruas de ouro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos andar em ruas de ouro. Amém, irmãos? Amém. A cidade que nós ainda vamos ver aqui, de que é que ela é feita? Eu estive pesquisando hoje sobre as pedras dos fundamentos da cidade, os 12 fundamentos. Meu irmão, aquela cidade vai brilhar. É por isso que a Bíblia diz que não precisa de sol nela, porque ela vai brilhar com a glória de Deus. Ela vai brilhar mais do que o sol. Amém, irmãos? Mas nós vamos ver isso aqui lá para frente.
Então, irmãos, os homens se corrompem e fazem de tudo por uma riqueza que a traça rói, o ladrão rouba. É ou não é verdade? O carro de luxo, o carro importado, pode ser o que for, irmãos. Ele pode ser a prova de bala, mas ele não é a prova de ferrugem. A ferrugem vai comer, glória a Deus. Não é verdade, irmão? A roupa mais luxuosa, a traça come. E se isso não chegar, o ladrão mina e rouba. Aí Jesus disse assim: olha, junte os seus tesouros no céu, porque lá no reino do meu pai o ladrão não rouba, a ferrugem não come, a traça não rói, está guardado. Eu quero ver qual é o banco que é mais sólido, que é mais firme, que é mais bem guardado do que o tesouro do céu, do que o banco do céu. Guarda os teus tesouros lá, irmão, e se firma. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu vim agora dirigindo no carro e eu vinha ouvindo, que pouca gente ouve, a Voz do Brasil. Né? Aquele jornal que muita gente tem como chato, muita gente não escuta, quando começa já desliga o rádio, né? Mas eu vi muita coisa boa, a Voz do Brasil. E eu vim ouvindo a Voz do Brasil e até comentei com a minha esposa dentro do carro. Dei glória a Deus. Eu digo: olha, minha filha, as portas estão abertas para o anticristo. Eu vinha ouvindo a Voz do Brasil e a pessoa, o repórter, estava falando sobre a grande nova ordem mundial que está se estabelecendo. Você sabe o que é isso? Essa grande nova ordem mundial é o reino do anticristo, irmãos. É o governo dele. Amém? E tudo está sendo preparado. O palco está preparado para a grande peça. E o ator principal são dois, né? É o anticristo e o falso profeta. Por trás, Satanás. O palco está preparado, irmãos. Essa crise na Europa, a queda do euro, a fraqueza do euro, esses países que eram ricos agora ficando pobres. Isso aí, irmão, é as portas se abrindo para a entrada do anticristo. Só que a palavra de Deus diz: nós não vamos se encontrar, irmãos, com esse infame. Nós não vamos ter um encontro com ele. Quando ele fosse levantar, Jesus tira a igreja. Está perto, povo de Deus. Está perto, o arrebatamento está bem aí, irmãos. Não vai ter mais tempo da gente ficar brincando. Pé fora e pé dentro. Pé fora da igreja, pé dentro da igreja. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus vai voltar. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu sei que essa palavra que Deus coloca na minha boca, no meu coração, que não fica só aqui, tem abençoado e tem alimentado muita gente que está ouvindo, que está acompanhando, porque esse estudo não fica somente aqui. Amém, irmãos? Amém. Firma com Jesus que vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomar aqui um golinho d'água. Durante o período do milênio, Satanás estará preso. Interessante, irmãos, que eu nunca vi ninguém especular sobre o seguinte: a Bíblia aqui só fala que Satanás é que vai ser preso. E os demônios? E os milhões de demônios que existem, que estão espalhados pelo mundo, habitando nas pessoas, fazendo essa miséria que nós vemos aí no mundo todo. Que a Bíblia diz que Satanás vai ser preso, né? Vai ser colocado no abismo, vai ser colocado uma cadeia sobre ele e um selo da parte de Deus para que ele não saia de lá por 1000 anos. Vai comer cadeia por 1000 anos esse marginal. Glória a Deus. É o IPPO de Deus. Vai colocar o marginal lá preso. E o resto dos demônios? Meus irmãos, aonde estiver esse pai de família, os seus criados vão estar juntos, viu, irmãos? Não é possível Deus prender só ele e deixar soltos os demônios. A Bíblia diz que quando ele desceu e caiu do céu, ele arrastou a terça parte dos anjos, né? Pois essa terça parte dos anjos vão com ele para onde ele for. Quando Jesus mandar prender Satanás, a antiga serpente, o dragão, ele vai estar mandando prender ele e a família dele. Amém, irmãos? Amém.
na terra para ficar perturbando, né, durante o milênio. Glória a Deus. Então logo nós vemos que vai haver uma mudança muito grande nesse planeta. Já pensou, irmãos, de repente todos os demônios que perturbam, que adoecem, que fazem o mal, que fazem os acidentes, que destroem, porque a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Aí de repente toda essa cambada ruim sai. O mundo vai melhorar, sim ou não? Sim. Muito, não vai, irmãos? Vai melhorar muito. Glória a Deus. E isso vai durar 1000 anos. Isso quer dizer que durante o milênio não vai ter ninguém demoniado na terra. Glória a Deus. Já pensou, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém. Mas vamos ver aqui algumas referências sobre o reinado de Cristo aqui na terra, buscando essas referências lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. A palavra milênio, 1000 anos, só aparece em Apocalipse 20. Mas as referências que apontam para esse período de 1000 anos, elas estão por todo o Antigo Testamento. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Diz o seguinte, é bem conhecido dos irmãos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Quer dizer, nasceu para ser príncipe, para ser rei. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O 7. Do incremento desse principado, ou seja, partindo desse principado, a partir desse principado, o incremento desse principado, quer dizer, a parte principal desse reinado será paz, e não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Nós temos aqui uma promessa poderosa em Isaías capítulo 9, versículo 7, de que sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e justiça para sempre. Glória a Deus. Como é que essa profecia, que essa palavra hoje poderia se cumprir, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Qual descendente de Davi hoje, dentro da sua linhagem, teria condições de restaurar o reino de Israel e reinar lá no trono de Davi? Essa profecia ela tem que se cumprir em quem? No Senhor Jesus Cristo. E diz que o seu reino será para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, para que o descendente de Davi possa reinar no trono de Davi, isso é uma referência direta ao reinado do milênio. Porque se Jesus reinar somente lá no céu, o descendente de Davi estará reinando lá no céu, mas não estará no trono de Davi. Vocês me entendem, irmãos? Essa referência ao trono de Davi quer dizer que ele tem que reinar aqui. Ele tem que reinar em Jerusalém. Davi foi rei aonde? Em Jerusalém. Amém? O seu descendente que vai reinar para sempre tem que reinar onde ele reinou e no seu lugar. E só tem uma pessoa que pode cumprir essa profecia: Jesus Cristo. E essa profecia só se cumpre se o reino for aqui na terra. Amém? Então uma referência direta ao quê? Ao milênio, onde se cumpre essa profecia. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? A Bíblia não fala aqui de um milênio, mas aponta que o descendente de Davi vai reinar aqui na terra, no trono de Davi para sempre. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui, mesmo Isaías, mais lá na frente, capítulo 65.
Isaías capítulo 65. Glória a Deus. Versículos 19 ao 25. Isaías 65, 19 ao 25 diz o seguinte: E folgarei em Jerusalém, e exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, em Jerusalém, voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, quer dizer, criança não vai nascer e morrer, amém? Nem velho que não cumpra os seus dias, quer dizer, vai viver muito tempo nesse reinado de Jesus Cristo. Porque o jovem morrerá. Quando morrer alguém bem novinho, diz assim: rapaz, nem viveu, morreu agora, ele já está com 100 anos. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhos e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, não terão filhos para perturbação, quer dizer, filho nenhum vai dar trabalho, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu já os tenho ouvido. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha, comerá capim como boi. Aleluia. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aleluia. Seu reino de Jesus no milênio. Amém? Até a natureza, irmão, dos animais será modificada. O leão, nós sabemos que é um animal carnívoro, é uma fera que mata, né? Não é verdade? Durante o milênio, o leão vai comer capim e vai pastar junto com o boi. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus cessará com a mortandade e com a violência. Será um reino de paz. Amém, irmãos? Aleluia. Será um reino de prosperidade. E será um reino em que a vida do ser humano será prolongada. Glória a Deus. Vocês sabem por quê? Uma das razões? Não? Meus amados, vocês sabem quem é que mata muita gente fora da hora de morrer? Os demônios, causando acidentes, causando tragédias, enlouquecendo as pessoas, fazendo as pessoas se suicidarem, colocando doenças mortais terríveis nos seres humanos. Aonde é que estarão esses marginais? Na cadeia, que é o lugar deles. Aleluia. Então todas essas coisas não existirão mais. Então a nossa vida será o quê? Prolongada. É uma das razões. Amém? Amém. Não haverá animal selvagem atacando e matando ninguém. Nem a serpente, irmãos. A cobra não vai mais picar para passar veneno para ninguém. Amém? Amém? Então vai haver uma modificação na terra. Glória a Deus. Mas isso será os benefícios para aqueles que ingressarem no seu reino do milênio. A igreja também estará nesse reino, mas estará trabalhando ao lado de Jesus como reis e sacerdotes. Amém, irmãos? Como príncipes de Deus, governando juntamente com Cristo nessa terra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que responsabilidade, né, irmão? Você diz assim: eu, pastor, glória a Deus, eu vou ser transformado num corpo incorruptível, glorioso, e vou reinar com Cristo. Vai. Glória a Deus, que coisa, né, irmãos? É uma glória tão grande que às vezes foge até o nosso entendimento. Glória a Deus, mas as promessas
promessas de Deus para nós são essas. Veja mais uma referência sobre o milênio. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel capítulo 7. Versículo 13 e 14, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! Está falando do reino de quem? Do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Está falando de Jesus reinando como rei nessa terra. Ele vai dominar todas as nações. Amém, irmãos? Amém. E dessa vez, o homem não vai ser malvado, não vai ser malcriado, nem vai bater nele, não vai acontecer nada disso não, viu, irmãos? Ele não vem mais como servo em humilhação, ele agora vem como Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Ele vem com seu poder, aquele que ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra, mandando na natureza. Glória a Deus. Então a gente hoje despreza esse Jesus, né, irmãos? Despreza, né? Glória a Deus. Mas está escrito na palavra: todo joelho se dobrará, toda língua confessará, quer queira ou quer não queira, que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Durante o milênio não acontecerá nenhum conflito entre nações. Durante o milênio não vai haver guerras. Vocês sabiam disso? Nenhuma guerra. Não vai haver mortandade, irmãos. Até a natureza dos animais vai ser mudada para não haver um animal matando o outro para comer. Estão me entendendo? Não vai haver guerra nenhuma. Vai ser um reino de paz. Aleluia. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. É muito poder para colocar esse mundo em ordem desse jeito, não é, irmão? Glória a Deus. Onde é que está escrito isso? Volta para Isaías capítulo 2. Esse mundo ainda vai ver o que é um governante de verdade, viu? Ainda vai ver o que é um rei de verdade. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, está se referindo ao monte Sião, Jerusalém, no cume dos montes se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Amém? E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Vai ser de lá ou não vai? De Jerusalém, né? Jesus vai reinar onde? Jerusalém. Aqui na terra. Amém? Versículos 2, eu li do 2 até o 4. Quando é o versículo 4? E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e eles converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices, e não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Oh glória!
semear a terra para haver fartura no mundo, amém, irmãos? Hoje é gasto bilhões de euros, de dólar com a indústria da guerra, irmãos. Dinheiro tal que poderia, se quisesse, acabar com a fome no mundo, mas eles não investem, eles investem na guerra, investem na indústria da morte. Mas no reinado de Jesus, eles vão ter que transformar suas armas em enxadas, amém, irmãos? Em foices, e vão trabalhar, porque a guerra acabou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não haverá guerra durante o milênio. Vamos ver mais. Vamos procurar o livro, um dos profetas menores, chamado Miqueias, capítulo 4. Glória a Deus. A gente pouco lê, né, irmãos, os livros dos profetas menores, né? Mas nós vamos achar e nós vamos ler. Glória a Deus. Miqueias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Se o irmão não achou, escuta que eu leio. Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, mesmo jeito que fala lá Isaías, será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele todos os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e com